Boa parte dos brasileiros não sabe, mas o povo pode sim dar início a um projeto de lei. Um dos exemplos é a lei da ficha limpa. Projetos de lei de iniciativa popular são tema de hoje do programa Saiba Mais. E por isso a gente recebe o advogado Emerson Mazzulo, ele que é especialista em direito eleitoral. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite da TV Justiça. É uma honra. Tá certo. Para a gente poder começar essa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse passo a passo. A partir de quando que pode-se começar esse projeto de lei de iniciativa popular? Em que momento fica caracterizado que esse projeto é de iniciativa popular? Bom, a Constituição estabelece que é necessário um número mínimo, um percentual mínimo, né? Ou seja, eu tenho que ter aí 1% dos eleitores no país regularmente registrados na Justiça Eleitoral. Isso é conferido pelo próprio Poder Legislativo e pela Justiça Eleitoral. Esse 1% tem que ter uma representatividade, ou seja, não basta ter só 1% dos eleitores. Eles têm que estar distribuídos de modo que 0,3% deste 1% seja localizado em pelo menos 5 estados, 5 dos 27 estados do país. Ou seja, vou dar um exemplo. A lei do Ficha Limpa começou através de uma campanha da Fraternidade de 96, da CNBB. Começou a coleta de assinaturas nas paróquias em 97 e o projeto só foi apresentado em 2009. Então, veja, demorou-se mais de 10 anos entre o momento em que a sociedade começou a discutir isso, lá em 96, até que isso estivesse pronto para ser apresentado. Então, é necessário que haja 1% dos eleitores regularmente inscritos na Justiça Eleitoral e que este 1% esteja representado em pelo menos 5 estados brasileiros com 0,3% do 1% espalhados por 5 estados. Esse é o requisito mínimo necessário para que se apresente uma lei de iniciativa popular. No Brasil, por exemplo, nós temos pouquíssimos casos disso e nós vamos conversar sobre esse fato. A partir desse momento em que se recolhe, que se preenche todos esses quesitos necessários, qual o próximo passo? Congresso Nacional? Sim, é apresentar esse projeto de iniciativa popular para que ele seja apreciado e tramitado dentro do Congresso Nacional. Certo. Isso permite que o Congresso faça alterações e as alterações que ele achar necessárias, né? Sim, na condição de representante do povo, o Congresso Nacional vai tramitar isso nas duas casas e a casa onde ele nasce, se nasce na Câmara, vai para o Senado, que revisa e, se o Senado alterar alguma coisa, volta para a Câmara, para que aí sim vá depois para a sanção ou veto presidencial. Se nasce no Senado, a mesma coisa, nasce no Senado, vai para a Câmara alterando alguma coisa, volta ao Senado e daí vai para a sanção ou veto presidencial. Certo. Quais as características desses projetos de lei de iniciativa popular e a partir de quando começou a valer? Olha, a característica deles é um controle social, ou seja, um mecanismo constitucional, previsto constitucionalmente, que possibilita a sociedade civil participar de maneira mais ativa da escolha dos agentes políticos do nosso país. No caso da ficha limpa, houve uma decisão inicial de validade a partir das eleições gerais de 2010, entretanto, por uma razão de quórum para a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2011 houve uma alteração dessa posição, porque havia necessidade da quantidade mínima necessária no Supremo para que essa decisão se fechasse. Então, somente em 2012, o Supremo Tribunal Federal considerou válida a lei da ficha limpa para as eleições municipais de 2012. Ou seja, um parêntese, em 2010, apesar de haver um dispositivo da Constituição Federal que fala que nenhuma lei que altere essa questão eleitoral pode valer por um período, sendo aprovada em um período menor que um ano do próximo pleito. Certo. Então, essa foi a discussão. Também se discutiu porque a lei da ficha limpa iria
deixar de valer em 2010. Então, em 2010, houve uma decisão inicial de que para 2010 ela seria aplicável e se iniciaram os processos, então, em 2010. Entretanto, essa decisão ela só chegou ao seu termo quanto à discussão em 2012, onde, de maneira definitiva, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que elas seriam válidas a partir das eleições municipais de 2012, o que acabou beneficiando muitos candidatos eleitos em 2010 que estavam com seus processos de inelegibilidade em curso já. Sim. E que esses processos, então, não puderam chegar a um resultado satisfatório para a sociedade, porque o princípio constitucional precisou ser obedecido. Então, só nas eleições municipais de 2012 é que a lei do ficha limpa efetivamente entrou para ser cobrada. A ficha limpa é talvez o exemplo mais clássico de um projeto de iniciativa popular, até porque é o mais, vamos dizer assim, um dos mais recentes, né? Sim. Existem outros projetos, outras leis que acabaram sendo criadas com a iniciativa do povo? Existem, apesar de poucas. Eu me lembro aqui de cabeça de 4. Acredito que não haja muito mais que isso, acho que são 4. A lei do ficha limpa foi a última delas. Nós tivemos aí a lei do Sistema Nacional de Habitação, nós tivemos a lei que tornou as chacinas crimes hediondos, também foi de iniciativa popular, a lei de cassação de mandato por compra de votos e a lei do ficha limpa. Então, quer dizer, da Constituição de 88 para cá, de onde se colocou essa possibilidade jurídica, nós tivemos aí um universo de 4 leis de iniciativa popular, salvo melhor juízo, são 4 delas, ou seja, sistema financeiro de habitação, as chacinas como crimes hediondos, a cassação de mandato por compra de votos e a lei de ficha limpa, né? Isso tudo relacionado à lei de inelegibilidades. Nos últimos 30 anos se fala muito no Brasil em democracia, né? Poder nas mãos do povo. De certa forma, um projeto de lei de iniciativa popular é o exemplo mais clássico disso, o exemplo mais que a gente consegue concretizar melhor essa questão do povo exercendo seus direitos? Sim. Veja, existe uma coisa chamada controle social, ou seja, a forma pela qual o cidadão, o indivíduo, ele pode participar do processo de criação e transformação das leis no seu país. Então, quer dizer, todo país que se considera desenvolvido, todo país efetivamente democrático, tem que ter dentro do seu sistema, do seu ordenamento jurídico, a premissa da população participar diretamente do processo eleitoral. O que alguns críticos colocam, no caso do Brasil, é que esse número mínimo de assinaturas e essa representatividade nos estados, ou seja, pelo menos 5 estados, com 0,3% dos eleitores de 5 estados, dentro daquele quórum de 1%, seria muito alto e isso acabaria fazendo com que esse mecanismo de iniciativa popular não tivesse um resultado mais efetivo ao longo de tanto tempo da Constituição de 88 para cá. Mas também existe um outro fator. Tem uma máxima na América Latina que diz que o poder, quanto mais fracionado, mais difícil de ser controlado. Então, dar educação para a população é dar poder para a população. Então, um outro ponto que os críticos e especialistas apontam é, muitas vezes, a falta de conhecimento da sociedade em relação ao processo eleitoral em si, em relação ao processo de criação e formação das leis. O Poder Legislativo Brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral, tem se esforçado, através de publicidade pública, para tentar informar a população, mas isso passa também diretamente pelo ensino escolar, isso passa diretamente pelo seio familiar e pela própria imprensa, pelos órgãos de mídia em geral. Então, a população brasileira ela está aprendendo tardiamente em relação aos mecanismos que foram criados em 88 a participar efetivamente desse processo, porque se você for olhar de 88 para cá, e especialmente a partir de 90, onde começou a nascer o clamor da ficha limpa, por uma campanha, como eu falei, da própria CNBB. 4 leis de iniciativa popular é muito pouco, perto do que a sociedade poderia fazer. Então, a crítica que fica disso é a necessidade de políticas públicas, talvez dentro até
da legislação federal de educação, e existem dados da USP, salvo engano, de São Paulo, que mostram que se os brasileiros do ensino médio fundamental passassem a aprender um pouco sobre direitos e garantias fundamentais, sobre o processo eleitoral, a sociedade em 30 anos teria uma transformação efetiva. E nesse contexto, algumas pessoas podem dizer: mas são questões de direito, são questões muito técnicas, para aprender no ensino fundamental, no ensino básico. Ora, existe até livros de direito constitucional para crianças de 5 anos de idade. Certo. Não é? Então, se eu consigo criar um livro falando sobre noções de direito eleitoral para crianças de 5 anos de idade, da primeira infância, por que não ter no ensino médio fundamental alguma abordagem de conteúdo? Isso é um assunto de competência do Poder Executivo, diretamente, e não do Legislativo, né? Mexer nesse processo, ou seja, para que aqueles brasileiros em formação passem a entender um pouco mais sobre direitos e garantias fundamentais, entender um pouco mais sobre o que é o processo eleitoral, porque, veja, muitas vezes a propaganda que antecede o pleito eleitoral diz: olha, é preciso isso, quais são os requisitos, você tem que ser brasileiro, você pode também ser estrangeiro desde que regularmente registrado no país há determinado tempo, ou seja, a lei traz os pré-requisitos. Mas isso passa também pela necessidade de uma discussão, da importância disso, do que isso repercute na minha vida, o que é preciso para criar um partido político, não é? O que é preciso para ser um candidato, como é que eu registro a minha candidatura, como é que eu registro um partido político, o mandato é do eleito ou é do partido, não é? E como é que é esse processo de decisão? Então, quer dizer, o brasileiro precisa entender um pouco mais como é que isso funciona, de uma maneira simples, desmistificando todo esse juridiquês. Eu acho que a partir do momento que governo e sociedade conseguirem disseminar dentro da sociedade, especialmente na área da educação, esses valores, eu não estou falando nem de o ensino de uma lei em si, mas dos valores, dos princípios constitucionais, aí eu acho que efetivamente a gente vai começar a ter maior participação da sociedade na criação de leis nascidas da própria sociedade. Agora, o povo pode dar início a um projeto de lei em qualquer área do direito, pode ser um projeto relacionado à área penal ou à área civil, como que fica essa situação? Sim, veja, até mesmo uma instituição religiosa, como eu falei, a lei do ficha limpa, pode ingressar nesse processo. Agora, veja, não vai ser a igreja que vai ingressar. A instituição religiosa vai colher nas suas unidades as assinaturas dos fiéis, dos cidadãos que por lá passem, para que isso depois seja submetido a uma conferência, uma vez que esses sejam eleitores regularmente registrados, que essas assinaturas correspondam a estas pessoas cujo cadastro esteja regular na Justiça Eleitoral. Então, você tem ali uma validade, ou seja, a sociedade civil já falou sobre chacina como crime hediondo. Foi um projeto de lei de iniciativa popular e veio do direito penal. A sociedade civil falou sobre a habitação. Então, quer dizer, foi outro projeto de lei de iniciativa popular que virou lei, não é? Que foi o primeiro deles, salvo engano. A sociedade falou sobre cassação de mandato por compra de votos. Quer dizer, um outro projeto de iniciativa popular na área da política. Então, quer dizer, só aí você tem 3 exemplos distintos: habitação, direito penal e a parte de direito eleitoral, fora a lei do ficha limpa, dentro dos 4 exemplos de lei de iniciativa popular que nós temos hoje. O senhor comentou um pouco no início do programa como foi o surgimento do projeto que acabou resultando na lei da ficha limpa. Tem 3, 4 anos que realmente está atuando, né? Sim, essa lei está valendo. 2012 para cá. Para cá, né? Qual é a análise que dá para fazer, visto que a lei da ficha limpa talvez no dia a dia do brasileiro seja a mais popular e a mais que trouxe mais resultados assim a curto prazo, desde a criação até a validade da lei? Bom, o principal resultado é que aqueles políticos, candidatos que tenham sido condenados em segunda instância por decisão colegiada, ou seja, por um conjunto de magistrados, ainda que não haja uma decisão final, eles são considerados
inelegíveis para efeito de registro de candidatura e para efeito de concorrer ao pleito. Muito embora haja um questionamento de muitos especialistas e constitucionalistas em relação à questão do pleno exercício do direito de defesa, porque mesmo havendo uma decisão de segunda instância em colegiado, não haveria uma decisão final, terminativa e irrecorrível. Não é? Então, quer dizer, se no fim das contas, no Supremo Tribunal Federal, constitucionalmente, aquele candidato seja considerado inocente daquilo que o impede, então a efetividade da lei do ficha limpa ficaria relativamente prejudicada. Mas veja, há um entendimento de que, uma vez que o sujeito já teve uma condenação em primeira instância, em segunda instância, um grupo de magistrados diz que aquela decisão deve ser mantida. Para o cidadão eleitor já é um indício de que aquela pode não ser uma boa escolha. Então, o objetivo da lei do ficha limpa é moralizar o processo eleitoral e, mais do que isso, é educar o eleitor para enxergar o que pode ser bom ou ruim. Porque muitas vezes, e a gente tem isso em determinadas regiões do país, se vota por um saco de cimento, por um monte de tijolos, ou por uma garantia de um emprego ou um cargo em determinado local, no município, etc. E o que a gente chama popularmente de voto de cabresto, não é? Determinadas regiões onde uma pessoa tem uma hegemonia política, então todo mundo vota ali porque tem medo daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela politicamente conseguiu influenciar a eleição do prefeito, a eleição dos vereadores, do presidente da Câmara, etc., dentro daquele município. Então, para evitar esse tipo de coisa, ou para tentar minimizar, eu diria, evitar é mais difícil, a lei do ficha limpa vem exatamente dizer, olha, esse candidato aqui pode não ser bom para você porque ele já vem sendo apontado pelo Poder Judiciário como alguém que enfrenta questionamentos na sua vida pública, não é? E aí são várias as possibilidades que a lei do ficha limpa traz dentro disso, para que o cidadão possa, então, ter um alerta. Opa, quem eu vou votar? Será que esse candidato que eu quero, será que ele responde a algum processo judicial? Espera lá, vou pegar o nome dele, vou digitar aqui no site do Tribunal de Justiça do Estado, para ver se ele tem algum processo. Enfim, é uma maneira que a sociedade civil tem, um filtro que as pessoas, que o cidadão comum tem, para poder decidir o seu voto antes. Muito embora, quando, na época das eleições e logo depois, quando a imprensa sai para entrevistar a sociedade, a maioria dela não lembra em quem votou na última eleição recente, porque as eleições congregam um grande número de partidos no nosso país, um grande número de candidatos e promessas, inclusive, impraticáveis, não é? Como candidatos prometendo alterar determinados aspectos que não são de sua competência, quer dizer, um parlamentar não pode propor algo que seja de competência constitucional exclusiva do Poder Executivo, mas existem parlamentares que, mesmo na época de campanha, já propõem a criação de leis que a Constituição diz que um parlamentar não pode propor porque a competência é exclusiva do Poder Executivo, como alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por exemplo. Certo. Não há de se negar que a lei da ficha limpa traz bastante benefício para a sociedade. Se a gente pudesse destacar uns 3 benefícios, quais seriam os principais, doutor? Olha, primeiro benefício, maior lisura do processo eleitoral. Em que sentido? A sociedade vai ter um processo eleitoral com menos concorrentes eticamente questionáveis. Então, eu acho que isso dá mais lisura para o processo, porque você tem uma quantidade mais apurada de pessoas em condições de representar a sociedade. Eu acho que essa é a primeira qualidade. A segunda qualidade é a própria transparência do processo em si, porque a partir do momento que a sociedade sabe que existe uma fiscalização, que existe um pré-requisito que vai ser conferido efetivamente pela Justiça Eleitoral, que vai haver um filtro,
Então, o processo ele também se torna mais transparente. E, por via de consequência, o pleito se torna mais legítimo. Você tem, por último, a legitimidade do pleito. Por quê? Porque a sociedade vai reconhecer que, efetivamente, o filtro foi feito de uma maneira mais qualitativa, ou seja, que aqueles que se candidataram, eles têm um pouco mais de qualidade para representar a sociedade civil do que se esses filtros não existissem. Tá certo. Muito obrigado por aceitar o convite da TV e vir participar aqui do programa Saiba Mais. Eu que agradeço. Tá certo. Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.